Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal. O assunto do vídeo é ele, LeBron James, a lenda, o rei, The King. Impressionante o que ele fez em mais um jogo dos playoffs da NBA. E eu tô gravando esse vídeo 2h40 da manhã, ele só vai ser obviamente upado aí, subido no canal nessa terça-feira em algum momento do dia, mas eu queria muito gravar esse vídeo nesse hype que eu tô depois de mais uma atuação brilhante, memorável, histórica, coloque como quiser, dessa lenda do esporte chamado LeBron James. Tem que ser destacado, tem que ser falado mais uma vez o que esse cara faz. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação e vamos nessa, porque o meu objetivo em gravar esse vídeo é dar suporte a uma postagem que eu fiz no meu Instagram, fiz no Twitter e quero compartilhar aqui com vocês. Para mim, olhando, e eu posso estar sendo imediatista, posso estar sendo, nesse momento, posso estar sendo assim, tomado por essa energia cósmica que é ver esse cara entrar em quadra desde 2003 na NBA. Então, 20 anos de basquete que esse cara entra e faz história a cada temporada com uma pressão absurda. Eu vou ler aqui o que eu postei e o que eu falei, e aí eu concluo dizendo, enfim, eu tentando explicar um pouquinho mais por que eu acredito nisso que eu escrevi, tá? Vou mostrar para vocês e aí a gente vai para a sequência do vídeo, né? Tá lá no meu Instagram. Eu falei o seguinte, ó. Não existiu um atleta mais completo que o LeBron, em nenhuma modalidade. Fala do ponto de vista técnico, físico, cognitivo e psicológico. Não há paralelos na história do esporte, ainda mais se levarmos em conta a pressão que ele recebe desde a adolescência. É sobrenatural. Que cara absurdo, tá? Essa é a síntese de um texto que eu vou explicar um pouquinho mais em cima desse vídeo que eu estou gravando para vocês agora. Gente, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou olhando a qualidade individual do LeBron James, que talvez a gente possa estar falando de outros caras que tenham níveis aí parecidos ou tenham jogado mais em outras modalidades do que o LeBron. Mas esperar e ver um cara fazer isso durante 20 anos é muito impressionante. E mais do que fazer isso durante 20 anos, é fazer tendo convivido com uma pressão desde ser um adolescente para realizar grandes coisas. Tudo isso deveria, se a gente for olhar pela regra e a régua de outros, deveria ter feito com que ele não, de repente, assim, alcançasse por tanto tempo o auge como ele alcançou. Porque a maioria dos atletas que tem essa pressão sobre si, em algum momento, eles acabam dando uma oscilada. Seja na parte final da carreira deles, seja em algum momento no meio do auge. Para citar aqui, por exemplo, o Michael Phelps, o maior atleta olímpico de todos os tempos, teve momentos de recaída. Eu não estou falando aqui de ter ido fumar maconha ou qualquer outra coisa do tipo. Eu estou dizendo que ele teve uma recaída a ponto dele ter parado de jogar ou parado de ser nadador para repensar a vida dele. Depois voltou e continuou conquistando como o maior de todos os tempos dos esportes aquáticos que foi. O próprio Michael Jordan, fantástico desde que entrou na NBA, parou também um pouquinho e não foi, e apesar de ter sido, provavelmente, do ponto de vista técnico, melhor do que o LeBron, ele não conseguiu ser, durante toda a carreira dele, do mesmo nível. Tanto é que quando ele já no fim de carreira, a gente viu no Washington Wizards, já não conseguia ser o cara de tanto impacto. E a gente pode aqui citar tantos exemplos. Aí, para se apegar ao nosso maior de todos, que é o Pelé, longevidade. A longevidade do LeBron em alto nível é maior do que a do próprio Pelé. A longevidade do LeBron em alto nível é maior do que a do Cristiano Ronaldo. Diria que nesse momento quase que equivalente à do Messi, mas maior do que a do Messi também. E por aí vai. E a gente pode ficar elencando aqui vários outros atletas, vários outros personagens da história do esporte para consolidar esse meu entendimento. É impressionante. O que para mim diferencia também o LeBron de todos os outros jogadores que já pisaram numa quadra de basquete é ele ter sido em 100% da carreira dele, se não em 100%, mas em quase o tempo todo da carreira,
o jogador que sempre buscou fazer a melhor jogada. Isso é raro, porque com a pressão que ele recebia para decidir, para ser o maior pontuador, para ser o cara o tempo inteiro, muitas vezes ele poderia pensar primeiro em si e depois no resultado final e depois no coletivo. Mas nunca foi isso que ele fez. O LeBron é dos jogadores mais coletivos da história da NBA. E ele é o maior cestinha de todos os tempos. O LeBron se tornou o maior cestinha da história da NBA nessa temporada, ultrapassando o Kareem Abdul-Jabbar. O LeBron é o maior cestinha da história dos playoffs da NBA. Se a gente pega os números de playoffs, o LeBron, que é o cara que mais jogou partidas, com mais de 269 partidas, ele é o maior cestinha da história dos playoffs, com quase 2.000 pontos a mais do que o Michael Jordan, tá? Se a gente pegar o Michael Jordan, fez 179 jogos, o LeBron 269. Então, vamos botar aí, a grosso modo, 100 jogos a mais. E ele tem quase 2.000 pontos a mais do que o Michael Jordan na pós-temporada. O LeBron é o segundo maior assistente da história da NBA em playoffs. O Magic Johnson lidera com 2.346 assistências, o LeBron 1.932 assistências. O LeBron é o sexto maior reboteiro da história dos playoffs. Ele agora, com quase 40 anos, 38 anos de idade, acabou de alcançar sua maior marca na carreira em rebotes. Num jogo super importante, em que estava 2-1 a série para o Lakers. O Memphis estava perto de vencer o jogo. Ele foi lá e decidiu o jogo pegando 20 rebotes. Maior marca de todos os tempos desse cara, aos 38 anos. Então, mais uma vez, ele foi decisivo porque fez a bola que levou o jogo para a prorrogação. Na prorrogação, mais uma vez, fazendo grandes jogadas, incluindo aí uma jogada que foi de 2 pontos e a falta no finalzinho do jogo que ajudou a consolidar a vitória. Faltam adjetivos para a gente classificar assim, cada atuação do LeBron. É um jogador que aí eu quero novamente entrar aqui no mérito do que eu falei, né? Falei que ele é o maior jogador de todos os tempos, o maior esportista, o maior atleta de todos os tempos. Use aqui o ponto de vista físico. 38 anos de idade, sendo esse monstro fisicamente que ele é, praticamente não se lesionou a carreira inteira. É um outro ponto a ser por muito aplaudido. Ele praticamente não se machucou durante toda a trajetória dele na NBA. Então, isso é o respeito que ele sempre teve com o corpo dele, o entendimento de como treinar, do que fazer, desde cedo, muitíssimo aplicado, tá? Do ponto de vista de treinamento, na quadra, fora da quadra, sozinho, com equipes, com franquias. Ele sempre foi o líder de cada time que ele passou e sempre foi o líder que acredito que 100% dos técnicos gostariam de ter. Espetacular. Tá? Esse então é o aspecto físico. No aspecto técnico, aí é chover no molhado, né? Dizer o que ele consegue fazer com uma bola de basquete nas mãos. Ele tem todos os golpes, tem todos os movimentos. Ele é um ótimo ball handler, portanto é um cara que sabe levar a bola, conduzir a bola muito bem. Ele é um cara que tem arremessos de 3, tem arremesso da meia distância, tem infiltração, tem controle do corpo, tem bola de todos os lados da quadra. Então, tecnicamente falando, ele pode não ser o maior arremessador da história e não é. Só para citar alguns aqui contemporâneos do LeBron, o Kevin Durant, se você for perguntar pure shooter, então arremessador assim, simples, né? O puramente um arremessador, Kevin Durant foi melhor, Kobe Bryant foi melhor, e outros aqui que a gente... Carmelo Anthony foi melhor, outros que a gente pode citar aqui, mas nenhum deles tinha esse pacote completo no arsenal como tem o LeBron James. Então, tecnicamente falando, impecável. O cognitivo, cara, é surreal. Essa, pra mim, nesse item é o que o LeBron, ele, pra mim, mais se distancia de todos os outros. Como eu falei alguns minutos antes, o cara que tomou decisões corretas do ponto de vista de jogo em praticamente todas as vezes que entrou numa quadra, tem uma leitura extraordinária, sabe onde está todo mundo, tem uma noção do jogo incrível. Se você assistir a entrevista do LeBron pós-jogo, ele te canta os últimos 5 minutos de jogo, se você quiser.
Ele fala, olha, pô, faltando 5 minutos para acabar o jogo, pô, eu tava numa posição da quadra, fulano de tal tava ali, tal. Ele começa a pontuar onde tava cada um, e aí você, porra, pinta uma fotografia, né? Cria uma imagem através das palavras do LeBron para entender o que esse cara tava vendo numa quadra que só ele via. Então é espetacular. E a solidariedade dele para jogar basquete, a leitura de sempre buscar o passe, sempre buscar quem está mais bem posicionado. Não é à toa que se você enchesse o LeBron de arremessadores, você se dá bem. Como aconteceu com Miami, como aconteceu também com o Cleveland. Como talvez o melhor parceiro da carreira do LeBron tenha vindo agora na condição do Anthony Davis. Diria que ele e o Dwayne Wade, mas em termos de dominância, o Anthony Davis é até mais dominante do que o Dwayne Wade. Mas não é esse o tema do vídeo. Ele sempre buscou fazer a jogada certa porque ele sempre teve a leitura correta. E isso é um trunfo gigantesco para qualquer jogador, para qualquer um. E para você alcançar e fazer essa tomada de decisão correta, você tem que ter o psicológico muito forte. Você tem que ter a serenidade, a tranquilidade para fazer essas escolhas. E aí entra a parte psicológica do LeBron, que também não consigo ver muitos paralelos na história do esporte. Talvez o LeBron, em todos esses itens que eu falei, tirando o cognitivo, que para mim ele é extraordinário fora de série, como em todos os outros, mas assim, tirando o cognitivo, onde ele talvez tenha sido o mais completo, o melhor de todos os tempos, em todas as modalidades, no ponto de vista técnico não foi. Físico, talvez não. Psicológico, eventualmente outros atletas tenham se notabilizado mais pelo psicológico do que o próprio LeBron. Mas se você combina todos esses fatores, você olha naquela barrinha, o LeBron é tipo 99, 98, 97, de 100 em quase todos. Então é um absurdo. E aí, psicologicamente falando, absorvendo essa pressão que eu citei, da carreira toda, de ter que ser o melhor, de ter que decidir, de ter que fazer acontecer, de ter que ser o novo Jordan, de ter que ser o novo Karim, de buscar e ter que assumir a responsabilidade de Cleveland, que não ganha um título desde não sei quando, que tem que ir para Miami, que ele se junta a outros 2 caras, então ele tem que ganhar o título, vai e ganha. Aí sai do Miami, volta para Cleveland para ganhar o título, ele vai e faz finais em sequência contra um dos melhores times de todos os tempos, o melhor time na história da temporada regular, vai e consegue uma virada que nunca tinha acontecido na história das finais, um 3-1, vira para ser campeão. Aí ele vem para o Los Angeles Lakers, era pós-Kobe, momento ruim, franquia meio desmantelada, ele é a cola, o time se reforça, é campeão. E agora, novamente, fazendo a história acontecer, pode ser que ele perca os próximos 3 jogos para o Memphis, seja eliminado, jogue mal, porque isso é do jogo. Mas o que ele faz não é natural. A gente não pode normalizar o que esse cara faz day in and day out, como eles falam nos Estados Unidos, que é o famoso dia sim, dia também. Ele é incrível, extraordinário. Para mim não existiu atleta mais completo do que ele. Talvez melhores, mais decisivos, qualquer coisa que você quiser falar. Mas quando eu falo de cara completo, para mim, o exemplo é LeBron James. Tô emocionado. Posso ter exagerado? Até posso. Acho que não exagerei muito, não. Mas ele merece, caso eu tenha exagerado, ele merece os exageros. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. LeBron é um absurdo, eu sou apaixonado por ele. Ele é um cara muito completo e merecia um vídeo aqui nesse afã, sabe? Nesse hype depois do jogo 4 da série, em que ele ajudou o time a abrir 3-1. Fantástico, absurdo, absoluto, The King. Bota a coroa pro homem, porque ele se chama LeBron James. Muito obrigado, deixa o like, se inscreva e até a próxima. Tchau!